Gente, boa tarde a todos. Esperar cada um pegar o seu assento aí, cada um com um copinho, seja de suco, de água, de refrigerante ou café. Já todo mundo presente aqui para esse bate-papo. Cara, eu fiquei até feliz de ter, porque como vocês sabem, eu e o Bruno, ora, estamos sempre fazendo esse programa, seja de manhã ou à tarde, num formato de cada um pegar um, até para não sobrecarregar a agenda, né? E eu fiquei bem feliz de ter parado nesse daqui com essa equipe que eu vou apresentar para vocês, porque é uma equipe que eu tenho uma baita admiração pelo trabalho, por tudo que já passaram e por tudo que representam ainda, o que vem pelo caminho também. Então, acho que é um bate-papo que vai enriquecer bastante para vocês, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Marcel Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart. A InvestSmart é um dos principais escritórios de investimentos junto à XP Investimentos. A gente está aqui com esse conteúdo, com essa live, sempre buscando trazer um pouco mais de conhecimento. Acho que a partir do momento que a gente aproxima o conhecimento, a gente facilita muito passar por caminhos como esse que a gente está vivendo hoje, caminhos novos, diferentes, como esse da pandemia. E isso é importante para que você possa ter mais resiliência e consiga se adaptar de maneira mais fácil. Beleza? Seguindo aqui, então, gente. Hoje eu estou aqui com essa dupla, a dupla da Safari Capital, Elson Yassuda e Marcelo Cavalheiro, ambos que já atuam juntos. Eu lembro até hoje, a Safari já é uma parceira nossa, já de longa data. Eu lembro até hoje, quando eu fiz a apresentação deles, salvo engano, 3 anos atrás, em um evento nosso anual, que eu até fiz uma brincadeira, né? Gente, se um casamento é difícil de se manter por 20 anos, poxa, a sociedade, assim, essa parceria de trabalho durante um período tão longo, é sinal de que tem muita coisa boa vindo daí, né? Então, gente, vou passar a palavra para eles aqui para se apresentarem antes de qualquer coisa, contar um pouquinho da história da Safari. Vocês vão entender um pouco que, quando vocês olham ali o histórico do fundo, o histórico não tem tanto tempo, mas vocês vão entender um pouco mais de quanto tempo já estão juntos também, para a gente depois poder passar para a visão da casa também. Tá? Vou passar a palavra aqui em ordem alfabética, então, pode ser? Começamos pelo Elson. Peço aí para vocês se apresentarem, Elson. Obrigado pela presença. Gente, outra coisa, chat está aberto para perguntas, tá? Podem mandar à vontade. Vamos lá, Legal, Elson. Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É muito bom estar com vocês. Vou falar um pouquinho, então, eu falo rapidamente aqui da minha carreira, um pouquinho da Safari. Acho que o Marcelo pode falar um pouco mais da Safari, do produto. E aí depois eu volto para e da carteira, depois eu posso voltar e falar um pouco de cenário, acho que a gente pode organizar desse jeito. Bom, eu tô no mercado há 20, 21 anos. Já vi bastante crise pela frente. Antes que me pergunte, eu nunca vi uma como essa. Essa é bastante diferente. Mas minha carreira é basicamente grifo. Eu entrei na Regen Grifo em 2000. E é engraçado que a gente marca, nessa época você marcava o tempo meio pelas crises, né? Então, 2000 para 2001 era World Trade Center, o estouro da bolha.com, Argentina, depois teve eleição aqui no Brasil, foi um período muito turbulento. Mas foi um período de muito crescimento também. Lá a gente, quando entrei, o Verde ainda era um fundo pequeno, não me lembro exatamente do AUM, mas assim, seguramente era abaixo de 1 bilhão, alguma coisa como 200 milhões, alguma coisa assim. E Marcelo, a gente fez toda uma estruturação das áreas lá, o Marcelo, depois ele vai falar, mas assim, ele fez toda a parte de equities, toda a inteligência de equities da Verde, foi o Marcelo que fez. E eu fiz a parte macro, então eu era o economista da Verde nesse período todo. A gente saiu, a gente era sócio da empresa, ela foi vendida para o Credit Suisse. A gente saiu um ano e pouco depois da venda. E aí fomos em 2009, a gente tinha um não compete longo, mas desde aquele momento a gente foi montar lá uma estrutura que a gente achava que faria sentido em algum momento. Montamos ela para administrar nossos recursos,
isso foi uma premissa importante, porque, no fundo, isso ajudou a moldar muito a estratégia do que é a Safari. A gente sempre acreditou que os grandes ganhos no mercado estavam no mercado de ações. Mas a gente é um país ainda, economia emergente, baixa poupança, setor público grande, baixa produtividade. Então a gente tem ciclos muito intensos, assim, tem momentos em que a economia está booming, tem momentos em que você cai numa recessão profunda, como foi em 2015, está sendo essa também, tá? Então, no fundo, a gente montou uma estratégia que a gente tenta pegar esses momentos mais positivos, porque essa queda é muito aguda, a volta também é muito, muito intensa. A gente pega esses momentos mais positivos com as melhores empresas, sempre alocado em ações, mas também a gente tenta se proteger. Não conseguimos dessa vez, mas assim, em geral a gente tenta se proteger dos momentos mais críticos da crise. Você disse bem, essa estratégia está em pé desde 2011, então já são 9 anos, indo para o 10º ano aí já dessa estratégia. E eu acho que a maneira que você consegue rentabilizar melhor seu patrimônio, quer dizer, carregar uma exposição de equities grande nos momentos bons do ciclo, tá? Deixa eu passar para o Marcelo, então. Acho que o Marcelo pode complementar e depois eu volto para falar um pouco do cenário. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcelo Cavalheiro, gestor da Safari. Apesar de ter praticamente a mesma idade do Elson, sempre faço essa piada aqui, um pouquinho mais velho, mas eu comecei fazendo estágio no mercado de ações já. Então, estou desde 88, 89 fazendo isso. São 30 anos só olhando isso, né? Às vezes faço um desafio aqui, pega algum ticker aí da tela para ver se eu não sei, né? Então, assim, você acaba sabendo ticker, sabendo preço de ação, sabendo um monte de coisa e, assim, a prática vai te mostrando. Mas, assim, eu passei todas as crises possíveis, né? Década de 90 todas, 94, 95, 96, 97, 98, 99, enfim, 2001 e por aí vai. Então, é muito tempo, né, olhando isso. Eu trabalhei no BFB, trabalhei numa corretora pequena, chamava Síntese, foi um aprendizado incrível ali. Trabalhei na Fator, na gestão de fundos, já do fundo Cine. De ações, de análise. Tem uma turma aí pelo mercado que trabalhou lá comigo em várias casas. E aí comecei a fazer a gestão dos fundos também. Estruturei a área de análise, que era uma área que servia para toda a gestão da Grifo, para o Verde, enfim, era toda a posição de ações que o Verde ganhou dinheiro ao longo da década ali, começo dos anos 2000, veio da inteligência dessa área. E eu fiz gestão dos fundos de ações long only, long short e dividendos. Tinha lá em 2005 3 bilhões de reais under management, era um dos maiores fundos de ações do país. O long short seguramente era o maior. E tinha uma posição grande também em fundos long only, tanto long only direcional quanto dividendos. Quando a gente saiu para montar o nosso escritório, a ideia, como o Elson disse, era fazer o que a gente sempre acreditou que era. O mercado de ações é o melhor lugar para você construir patrimônio, né, no mercado de capitais. Aí, acho que a parte de ações é onde você mais agrega valor ao longo do tempo, mas entendendo que o Brasil é um país ainda com muita coisa por se fazer, e aí que vem muito essa junção aí de área micro com área macro na Safari. Por isso que a gente acha que é tão valioso isso aí, porque a gente tem que olhar para os ciclos, a gente tem que olhar que quando todo o mercado inteiro está otimista demais com algumas coisas, a gente sempre tem um macro para dizer, mas peraí, né? Não é bem assim, né? Tem um problema ali na frente. Então a gente acaba calibrando muito o nosso net long, né? A posição líquida comprada do fundo. A gente calibra também, eu gosto no micro aqui de várias empresas, mas será que esse é o melhor lugar para estar agora? Às vezes não é, às vezes mesmo que eu goste muito. Eu tenho um bom exemplo aqui.
Eu acompanhei a Randon, ainda olho, hoje não consigo mais acompanhar de perto, tem um analista, um dos analistas que cobre bem ali, mas eu desde que era estagiário eu ia na Randon. Quando eu comecei a trabalhar no BFB, um cara me chamou e falou, bom, você vai ser o analista de Randon. E cobre isso aí faz 30 anos, então eu lembro uma vez que eu estava olhando o Randon, falei, pô, Elcio, esse negócio tá barato. Falei, pô, tá, mas vamos esperar um pouco ainda, tem um momento do ciclo um pouquinho mais para frente. De fato, era isso mesmo, esperamos ali alguns meses, montamos posição, ganhamos dinheiro e saímos, porque adoramos a empresa super séria, opera direito, líder de setor, mas tem ciclos no Brasil, nós vamos continuar tendo, e agora é um outro que a gente vai ter que ver como é que nós saímos dele. Fazendo um pouco a retrospectiva, só contar um pouco da Safari. A Safari foi fundada em 2015, hoje somos um time de 15 pessoas, são 7 analistas, entre analista macro, analistas de ações e dados, enfim, temos bastante gente ali. Só de ações são 5 pessoas tocando lá o dia a dia. E assim, no jeito que a gente gosta muito de olhar, que é olhar, entender direito as empresas, mais do que ser piloto de Excel, é ficar ali, saber onde é que o negócio aperta, né? Quando é que vai acabar o dinheiro? Nessa crise é isso, né? Ter perguntado para os analistas, vamos ver quando vai acabar o dinheiro da empresa, e não adianta olhar no fim do ano, deu, vai dar aqui para fechar. Não, tem que ver se lá em julho ela vai ter crédito no banco para não quebrar. Então a gente está olhando muito esse tipo de coisa, que é meio como se fosse uma gestão na boca do caixa. Tá? Então a gente está adaptando isso aqui. Mas então um time já experimentado, né? Digo que é uma empresa nova com algumas pessoas já mais velhas de mercado que passaram por esses períodos difíceis aqui. E dessa vez a gente não conseguiu antecipar. A gente tinha uma boleta que era, vamos fazer um hedge para a eleição americana, depois acho que o Elson pode até passar rápido aí, porque deixou de ser o grande issue, né, desse ano, mas tá... A gente acabou caindo aqui 3 dias em na quarta-feira de cinzas. Na sexta-feira a gente entendeu que essa crise era muito diferente das outras que a gente já tinha vivido e acabou ajustando muito a posição comprada do fundo. Para ter uma ideia, no começo da crise, a gente vinha ali com uma posição bruta de 150% do PL, aproximadamente, com 104% do net long. Baixamos isso ali rapidamente para alguma coisa, em uma semana, alguma coisa como 90 net, 90 bruto para 40 net. Então, assim, desfizemos posição, saímos de case que a gente gostava, mas achava que ia sofrer muito. Por exemplo, aéreas, a gente tinha, locadora de veículos, a gente tinha, varejo, a gente tinha uma posição grande. Então, fomos diminuindo tudo isso para fazer uma carteira muito mais enxuta e que conversasse um pouco melhor, primeiro com a queda que a gente ainda ia ter, né, pela frente. Claro que a gente não sabe o tamanho, senão a gente zeraria o fundo, né, ficaria sem exposição. Mas acho que mais importante é entender que a partir de um dado momento a gente teria uma retomada. E a gente preparou o fundo para isso. Fomos agregando posições com o tempo. Hoje a gente está mais próximo de exposição bruta, uns 95 líquida. E mudamos assim, bastante a cara do fundo do começo da crise para o meio e para hoje. Né? Hoje a gente já está assim, vendo uma saída da crise, o mercado já andou bem. A gente bateu ali, se não me engano, 62 mil pontos. Estamos em mais de 80 mil já. Acho que tem um upside ainda interessante agora, de curto prazo. Depois a gente vai parar para pensar que essa questão que acho que o Elson vai comentar mais. Vamos sair da quarentena, mas vamos olhar para a China também, olhar que lá estão aparecendo casos novos e ver como é que a gente vai se posicionar nisso aí, né? Quer dizer, acho que vai ter um momento do mercado que fala, bom, agora vai, só que quando a gente olhar bem vai falar, beleza, mas acho que temos que retrair um pouco e esperar, porque vamos ter alguns efeitos aí pela frente. Acho que o segundo ponto é olhar bem as empresas e ver, bom, quem vão ser os sobreviventes e, de fato, esse cara vai voltar a valer o que valia antes, vai valer menos ou mais até. Né? A gente tem uns vencedores claros, mas que provavelmente em algum momento a gente vai ver com sobrepreço, que é principalmente o varejo online, que esse cara está vendendo de tudo, né, que ele imaginou que pudesse vender, ele está de fato vendendo isso. Se por um lado o cliente está experimentando comprar, sei lá, coisa para cabelo, comprar teclado para iPad,
né? Só tinha um teclado, estou comprando. Estou falando porque eu comprei para os meus filhos isso aí. Enfim, está explorando uma série de coisas no supermercado. Eu vi até um dos fundadores do Ebit dizendo que muita gente experimentou fazer compra no supermercado online e vai dizer, pô, por que eu vou perder agora meu sábado de sol no supermercado se eu posso fazer a compra em vez de ir no Carrefour? Faço online e depois eu pego lá em casa na hora do almoço, já guardo tudo e não perco mais meu tempo. Uma parte vai ficar assim, uma parte do e-commerce vai continuar. Então, acho que assim, tem muita coisa que a gente vai ver ainda onde é que vai estabilizar. E o que nós fizemos, né? Qual foi o nosso posicionamento nesse momento? Tornar a carteira muito simples, muito clara. A gente tem falado muito isso. Inclusive, a gente é muito transparente em falar, inclusive, o nome das posições. Tem umas que estão no CVM faz 1 ano e meio, por exemplo, concessionária de rodovias. Eu falo faz 1 ano e meio que nós temos, né? Desde outubro, setembro de 2018. Já tínhamos Ecorodovia, já tínhamos CCR. Hoje tem uma posição de quase 15% do PL nas duas combinadas. E esse vai ser já é, né, um setor que sai muito rápido da crise e acho que melhor ainda, né? Não tem capital de giro, então não tem estoque encalhado. O que vai ter de problema? É o custo de capital, como todo mundo vai ter. Ele também vai ter, isso aí vai estar expresso já nesse preço de tela que a gente vê hoje, mas provavelmente é um lugar que o banco vai poder dar dinheiro com muito mais segurança, porque sabe que o tráfego vai continuar passando e vai voltar rapidamente a passar. Então, essa é uma posição relevante hoje. Varejo, também, em especial varejo online, é uma posição grande do fundo hoje, mais ou menos 15% do PL é varejo online, nas três aí, Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W, e depois um pedaço em varejo offline, né? A maior posição offline, as maiores via varejo e lojas Renner. Renner porque o cara vamos dizer, o matador aí do setor. Se alguém for bem no varejo de vestuário, se só um for bem, eu sei que é a Renner. Se 2 for bem, eu sei que a Renner é um deles. Então, assim, é um cara que a gente tem convicção de que vai performar ao longo do tempo e recupera bem. E via varejo, que eu acho que está extremamente descontada. Ela passou aí por talvez, eu não sei bem, mas um misto aí de pânico de pessoa física. A XP reduziu posição, anunciada pela XP, né? Por isso que eu sei. Reduziu posição, talvez isso tenha assustado alguns investidores, dizendo, pô, se a XP saiu, por que eu vou ficar? Mas o João ali, ele explicou bem a motivação e, enfim, eu acho que foi um exagero no preço aí que a Via Varejo chegou. E a gente tem uma cobertura muito boa do varejo, inclusive do Via Varejo, a gente sentiu muito conforto para comprar. E depois uma posição em bancos, que aí não são só bancos, a gente mistura aqui. Só para voltar varejo, temos hoje 25% do PL, 15% em concessões, já dá 40%. Bancos, alguma coisa como 20%. E aí uma parte são nos bancões, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. E depois a gente tem o Banco Pactual, BTG Pactual, XP e uma posição em IRB também. IRB a gente comprou depois daquela grande queda, mas ainda assim sofreu uma queda com ela. Mas a gente acha que hoje está assim, completamente, um valor assim, completamente fora de propósito. Né? Só um pouquinho de motivação para a IRB. Tem ajuste contábil para fazer? Pode ser, mas que maneira? Vou ser mais conservador aqui, como qualquer banco faz a contabilidade dele. Pô, aqui eu posso provisionar mais, nem precisaria, mas eu posso pela letra que está classificado. Esse cara poderia ter menos provisão. Mesma coisa a IRB. Eu acho que ele vai dar um passo, provavelmente, para ser mais conservador, mas isso já está mais do que no preço, isso não muda em nada a dinâmica da empresa. Eu já falei aqui, então, eu falei de 20% do PL, que são os bancos, mais 25% e mais 15%. Então, já temos 60%. Depois, utilities, nós fizemos posição, aproveitando para comprar Energisa e Eletrobras. Vamos adicionar mais um nome aí, que a gente ainda não vai falar, mas tem mais coisa para entrar nessa parte de utilities. Porque eu acho que a curva de juros fechando, esse cara tem que andar. Entrar no momento um pouco mais, vamos dizer assim, espinhoso, para saber, será que isso aqui, essas empresas que eu estou aqui, que são de varejo ou de alguma outra coisa, vão performar? Aqui a gente tem uma segurança grande na carteira. Então, são caras que vão performar, ainda que você tenha uma queda de consumo de energia, enfim. Mas o governo vai participar
pode, a gente já está vendo o governo emprestar dinheiro e depois vai ser pago pelo consumidor. Mas, enfim, vai ser ao longo do tempo isso aí. Tem uma posição também S&P, uma posição de quase 8% do PL, e a gente montou uma visão nossa aqui, né? O Elson estava vocal nisso, dizendo, pô, os Estados Unidos entraram antes, saem antes da crise, testam mais, sabem melhor como é que as coisas estão acontecendo. E outra coisa, né? O calibre da arma lá de combater a recessão é muito mais grosso do que o nosso, né? Então, assim, é um negócio de outra proporção, então a gente acha que lá, de fato, sai antes. Tem uma posição em Natura ainda, uma posição que a gente carregou, zerou e voltamos. A gente acha que Natura, por ser um cara global, e assim, tem uma coisa que não está... Eu não vejo muito isso aí no mercado, muita discussão, mas Natura tem um negócio que ninguém tem, que são as consultoras, né? E que, se a gente está falando de e-commerce de um lado, consultora é meio como e-commerce da Natura, de outro. Além da Natura ter o próprio e-commerce, tem a consultora que, no fim, é o e-commerce dela, e ninguém que compra um desodorante, um perfume, um shampoo ali, um sabonete, precisa encontrar a consultora, ela vai mandar entregar. Então, assim, esse é um negócio, uma preciosidade que está escondida na Natura e que a gente não está precificando hoje. E outra coisa é a presença global. The Body Shop já está abrindo na China, já reabre na Europa, a Aesop também. Ainda tem a Avon, que nem falamos dela, né? Nem está no preço ainda. Então, tem uma oportunidade grande aqui. E acho que depois são posições muito menores do fundo. Tem uma parte comprada ainda em índice, que é uns 6, 8% do PL. Mas, enfim, acho que deu para entender que é uma carteira simples, enxuta, com bancos, varejo, concessões, utilities e índice global, índice local e consumo ali, Natura, um pouco de BR, que eu não citei aqui. Mas, enfim, o fundo ficou muito simples de olhar. E é isso que a gente queria. A gente quer, nessa retomada, não ter aquele negócio de falar, pô, você olha para o fundo e não entende o que é direito. Então, aqui está uma foto clara. Para quem quiser comentar dos nomes que eu falei, fica à vontade, eu volto depois. Mas sem dizer que a gente está animado até um certo ponto, mas depois provavelmente vamos parar para pensar, ou fazer um hedge aqui um pouco maior. Eu acho que a gente não tem uma linha reta aqui de recuperação do mercado. Mas vou deixar essa parte mais difícil para o Elson falar, depois eu volto aí nas perguntas, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Beleza, Marcelo. Cara, até para entrar nisso daí, Elson, acho que é legal esse, digamos assim, esse peito aberto, né? Você vê que o Marcelo ele não tem dor de cabeça nenhuma de falar sobre as posições e tudo. Isso é sinal da certeza, né, do trabalho. E até aproveitar, Elson, para te passar essa bola e fazer uma pergunta também do seguinte: como é que estava a visão da Safari até, digamos assim, até o pré-carnaval? Podemos dizer o pré e pós-carnaval, né? Porque até o carnaval a gente estava curtindo, todo mundo pensando que era só alegria. Depois, a quarta-feira de cinzas se tornou um ano de cinzas, digamos. Como é que está aí a visão de vocês? Como é que estava antes disso a visão de vocês e como que está hoje aí? Legal, Marcel. Boa pergunta. Realmente, assim, o que aconteceu do final de fevereiro para meados de março, 2 semanas, foi muito intenso. Assim, a gente vê isso nos mercados, né? Um sell-off que você volta lá desde 29, onde você tem série de ativos e tudo mais, não tem nada nessa proporção. Por que isso aconteceu? Acho que dá para dizer um pouco, né, como é que foi nossa cabeça. Até o fevereiro, eu acho que o trade que estava no mercado, e a gente estava nesse também, e fazia sentido na época, era uma combinação de um começo de recuperação global, muito emergentes. A gente fala nisso, parece coisa do século passado, mas a gente estava tirando o trade war dos preços e a economia emergente estava começando a recuperar. A gente fez um bear market de emergentes ao longo de 19 inteiro, de 18 para 19. Então, era uma história de recuperação de emergentes. E no lado brasileiro, você estava fazendo a volta da economia, ainda que a trancos e barrancos, mas assim, o consumo estava vindo, o mercado de crédito recuperando, e a gente tinha essa nova situação na economia brasileira, que é conviver com uma taxa real de juros mais baixa. Então, a gente tinha um processo de alocação de recursos, que vocês com certeza passaram por isso e estão passando ainda muito forte, o investidor está se acostumando a investir mais, alocar mais o recurso no mercado de ações. Ele teve, assim,
um curso intenso e muito rápido nessas 2 semanas do que é o mercado de ações. O que mudou? Acho que foram 2 coisas. Uma, assim, é claro, a gente olhava para a epidemia e a gente entendia que existia um risco, mas lá em fevereiro, no meados de fevereiro, quando a gente olhava a curva da epidemiológica lá de China, já estava bem melhor. Então, você já vinha numa melhora dos dados da Covid lá por China e Ásia. E no Carnaval, um pouquinho antes, mas assim, esse negócio ficou maior durante o Carnaval, esse troço chegou na Europa. E quando chegou na Europa, até hoje a gente não tem uma explicação boa para isso, tenho tentado ler um pouco a respeito. Provavelmente tem a ver com demografia, talvez tenha a ver com subnotificação de algumas coisas na China, a gente não sabe muito bem. Eles estão revendo os dados de morte. Mas chegou com uma cara muito diferente, né? Chegou... Hoje, se você olhar, assim, com um bom tempo já de ciclo epidemiológico lá, a Itália está fazendo 12%, 13% de fatality rate, de mortalidade. Espanha faz 10%, 12%, França a mesma coisa. A China, no pior momento, em Wuhan, que foi o epicentro da crise, estava fazendo um fatality rate de 4, 5. Fora de Wuhan, ela fazia menos de 1. Não tem nenhum lugar do mundo que faz menos de 1, onde a epidemia já alcançou alguma escala. Então, quando chegou nesses níveis, os governos olharam para isso rapidamente e panicaram e foram para a única alternativa que eles tinham, que era, olha, o meu sistema de saúde não está preparado para isso, eu não me preparei, não tenho teste, não tenho nada para isso, vou para o lockdown. E aí todo mundo foi para o lockdown muito rápido. Então, isso uma cara uma faceta do negócio. Isso trouxe a economia para uma trajetória de expansão para, em 2 semanas, você entrar numa espiral de depressão econômica. Essa é a novidade dessa crise. A gente nunca viu um move de cenário tão rápido. Por isso que foi tão difícil de pegar. O outro lado dessa crise, que a gente consegue acompanhar melhor, é a parte financeira. Esse negócio também ficou maior a partir do pós-carnaval e teve umas pernadas adicionais lá no meados de março. Que quando você cria esse tipo de ruído, esse shift, esse deslocamento de cenário tão grande, o mercado, não só o mercado, né, mas as empresas, o setor real, foi buscar liquidez. Então, todo mundo que tinha linha aberta com o banco tomou a linha. Todo mundo que tinha alguma coisa com mais duration estava tentando trocar alguma coisa por alguma coisa mais líquida. Isso principalmente no dólar. Então, quando você olha lá no meio de março, todos os ativos estavam correlacionados, era a venda de tudo, long cash em dólar. Era basicamente isso o comportamento dos ativos. Isso valia para Treasury, valia para a Bolsa aqui, valia para o pré, valia para o CDS de todos os emergentes, valia para o ouro, quer dizer, um negócio, assim, todas as correlações quebradas, era uma crise de liquidez. Então, as 2 coisas se somaram. Isso é economia da depressão. O que mudou de lá para cá? Então, a gente olhou para isso, baixa visibilidade, baixamos bastante posição, mas a gente sabe também, e isso é uma coisa que a gente tem que a gente tem que ter em mente, que poxa, essa é uma crise em que a queda é muito aguda, você faz o low rapidamente e aí você vai discutir a volta. Tá? Quando você faz isso, você tem que estar muito preparado para ter posição novamente, porque a partir do momento que você vai sabendo qual que é o tamanho da queda, você tem uma boa ideia de rebalanceio de riscos. E aí faz sentido o mercado começar a comprar a ideia de volta, ainda que a volta pode ser, sei lá, em V, em J, com cambalhota, eu não sei exatamente qual vai ser a trajetória. Mas assim, muda o balanço de riscos, você tem que ter posição nisso já. Tá? E eu acho que é meio nesse momento que a gente está. O que a gente sabe até agora? Acho que é importante. Tem coisa que a gente tem mais convicção, tem coisa que a gente tem menos. O que está mais claro, o mercado já andou um pedaço por causa disso, olha, a reação de policy globalmente está muito forte. Então, a gente fez uma queda econômica que a gente nunca viu, desde que você tem série na economia industrial. Por outro lado, a reação de policy a gente nunca viu também. Eu tenho você está fazendo
de 10% a 15% de expansão fiscal nos Estados Unidos. Estamos fazendo perto disso, de 10% em vários países da Europa. Eu tenho o Fed em QE infinito e comprando o que quiser. Se você estacionar um carro usado na frente do Fed, é capaz de ele levar hoje. Tudo que é ativo ele está levando. Na Europa, que é um problema de composição muito grande, você deu autorização para o ECB comprar papel soberano sem limite. Então, se o ECB achar que é necessário comprar todo o outstanding de dívida de Itália, ele compra agora também. Então, ninguém mais quebra. Quando você faz isso, o mercado de crédito vai normalizando. Foi muito rápido. Realmente foi uma reação muito, muito forte. Então, essa normalização do mercado de crédito e das condições financeiras é o que está vindo para os preços. Então, isso explica essa andada do S&P, isso explica a andada recente do Ibovespa, a fechada do pré. Tudo coisas que a gente acho que tem que acontecer, ainda tem um pouco mais para vir. O outro lado, que a gente não tem ainda muita visibilidade, mas está melhorando, é a pandemia em si. Então, na pandemia, o que a gente sabe? Eu tenho dúvida se ela pode voltar ou não lá na frente, mas nessa primeira fase, eu já vi a Ásia normalizando, então a China está normalizando a atividade gradativamente. Eu estou vendo a Europa normalizar a curva, então a curva epidemiológica hoje de Itália, França, Espanha, está muito mais normal, ela está caindo, na verdade, a quantidade de casos novos e de mortes, é uma grande notícia. Estou começando a ver de uma semana e meia para cá isso nos Estados Unidos. No Brasil, como a gente entrou em quarentena antes, também tem notícias melhores. O problema do Brasil, é um grande problema, é que a gente não testa na escala devida. Então, você tem que ficar procurando outros indicadores que não são indicadores tão bem medidos assim. Muita coisa é anedótica. A gente tem que ficar procurando, acho que um indicador bom para todo mundo olhar é a internação por sintomas de gripe. Esse está começando ainda está num patamar muito alto, mas de 2 semanas para cá ele começou a diminuir. Então, ainda interna muita gente, mas num fluxo um pouco menor. Faz sentido, a gente já está 1 mês de quarentena. Então, essa é uma boa notícia. O anedótico que eu tenho ouvido de rede privada é muito positivo. Parece que você já está tirando um pouco, quer dizer, a água está baixando um pouquinho, que é uma grande notícia. Na rede pública, então, aí é muito isso de internação. Eu acho que você tem estresse em algumas UTIs, mas aqui em São Paulo, pelo menos o fluxo na entrada também está diminuindo, quer dizer, segue entrando muita gente, mas uma quantidade menor a cada dia, cada semana. Então, a gente tem notícias boas. Isso, assim, termina com o Dória anunciando que vazou na sexta-feira, né, mas anunciando hoje, você vai começar gradativamente, assim como está acontecendo na Itália, está acontecendo na França, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, a retirar essas medidas. Tá? Isso muda o balanço de risco. Como é que a gente expressa isso tudo em posição? Acho que é importante. Tua pergunta foi mais sobre como era a cabeça de lá para cá. Talvez sim, sim, fazendo essa retrospectiva para agora botar como está, né? Então, aí para fazer o link com o que o Marcelo falou de posição. Eu acho que tem coisas que a gente tem mais clareza. Então, apesar de você ter alguma dúvida no fiscal, e ela é importante, por enquanto, eu acho que o que pegou mais na parte longa da curva era um problema de liquidez global. A nossa abertura foi muito correlacionada do pré, foi muito explicada pelo CDS, pelo risco país, né, pelo risco de default. Só que, assim, não foi só o CDS do Brasil que abriu. Se você controla pelo nível de rating, a gente abriu meio parecido com os emergentes. Era um problema de liquidez global. Esse troço, aos poucos, vai melhorando. Vai voltar para o mesmo nível? Não. Porque todo mundo vai estar muito mais endividado, do ponto de vista dos governos, mas ainda tem um pouco para cair. E eu acho que o choque é eminentemente deflacionário. Você tirou muita inflação dessa história. Assim, um grande jeito para ilustrar isso é o que está acontecendo com o petróleo. Mas a pressão de preços é totalmente inexistente. Então, a parte curta da curva também tem um espaço muito grande aqui para o Banco Central ir baixando os juros. O speech do Banco Central, inclusive, está mudando. Então, eu estou vendo a curva como inteiro e mais para baixo. Tá? Talvez você ganhe um pouco de inclinação nela nesse processo, é provável, mas a parte longa da curva também vem para baixo. Se isso vale, eu acho que tem posições como utilities, como concessionárias, que a gente sabe que sofrem um pouco com a crise.
principalmente concessionárias, mas sofrem muito menos que os outros setores, que estão em preços muito atraentes. Acho que faz sentido ter posição nisso, são posições importantes que a gente tem. Outra coisa que é relevante, eu acho, financials também, acho que vai pelo mesmo caminho. Então, as posições de financeiras que a gente tem bebem um pouco da mesma fonte. Cai um pouco o CDS, cai um pouco a taxa longa, isso tudo muda o valuation dessas empresas. Acho que isso a gente vai passar também. Tem uma outra parte que está relacionada, ela é grande, ela é importante, mas ela está mais relacionada à atividade. Então, estamos começando a fazer a volta do lockdown. A gente tem que ter posição nisso. Está mudando completamente o balanço de risco. Então, a gente está tateando o fundo do ciclo. E acertar a virada é o que eu falei no começo. É muito rápido e vai virando rápido. É super importante. Como é que a gente faz isso? Putz, não dá para ter qualquer posição aí. Porque a gente tem muita dúvida ainda. Pode ser que volte daqui a 3 meses, o que seria terrível. A gente não tem dados medidos aqui para o Brasil, então a nossa curva epidemiológica no Brasil é uma ficção ainda. A gente tem que ficar confiando em dados que não tem uma acurácia tão boa. Mas parece que você está começando a flexibilizar. E se de fato isso está acontecendo, você tem que ter posição nessas histórias. E a gente optou aí por ter posições em coisas que, acho que tem 2 vetores. Uma é o que o Marcelo disse, assim, são cases que a gente sabe que vão ganhar. E lá na frente, talvez isso não aconteça com o Brasil, mas daqui a 2 anos, tem alguns cases que vão estar melhores do que estavam antes dessa depressão aí do corona. A Renner é um bom exemplo. Assim, empresas que têm uma excelência, vão ganhar share nesse período, é oportunidade de comprá-las num preço realmente mais barato. E outra coisa é varejo online. A gente sabe que renda, crédito, talvez tenha um efeito negativo, mas a volta da economia e essa mudança, um pedaço dessa mudança de hábito que o consumidor está tendo é permanente. Então, isso protege muito. Você pega o beta da recuperação, mas você está carregando um alfa lá que te protege, que é essa mudança de comportamento. Então, essa seleção, assim, entre cases que são menos, eu diria, menos sensíveis à abertura, se demorar um pouquinho mais ou não, e, principalmente, tem empresas que são as que a gente gosta. Agora a gente pode montar posição com empresas que a gente gosta muito. Natura, acho que é outro exemplo. Empresas que a gente gosta muito. É importante para pegar essa volta. Tá? Vai balançar daqui para frente. Não é trivial. Toda a volta, assim, quando você faz uma crise tão profunda, assim, em vários momentos você começa a ter tua convicção é colocada um pouco à prova, porque você está no nível de vol maior, você vai pegar ruídos de todo lado, tem ruídos de política hoje, quer dizer, um negócio que a gente não tinha há algum tempo. Mas eu acho que o fato de você cair rápido e fazer o low e começar a voltar, ainda que você não tenha muita ideia da trajetória dessa volta, é um negócio que acho que uma motivação importante para estar comprado. E essa reação de policy com normalização dos mercados voltando a ficar funcionais, acho que é outra razão importante para estar comprado no curto prazo. Legal, Elson. Legal que você fez um apanhado bom aí do que estava antes e o que está vindo, o que vocês olham para frente agora, né? Eu queria até aproveitar um ponto que você comentou aí, a brincadeira que eu vi esses dias, que foi já vi bolsa a 120 mil pontos, bolsa a 60 mil pontos, dólar a 4 e pouco, dólar a 5,40. Poxa, você investe há quanto tempo? Há 60 dias. Essa loucura toda que a gente passou aqui agora, né? Então, petróleo negativo. Petróleo negativo, tudo isso num espaço tão curto de tempo. Então, acho que foi um período completamente... ainda é, né? Um período completamente diferente. E queria até pegar um gancho que você colocou agora no final aí, porque uma das coisas que eu vejo como, digamos assim, um maior dificultador do Brasil, como o Marcelo comentou um pouco da parte da posição de vocês também em Estados Unidos, no S&P, certo? E como o canhão que os Estados Unidos têm contra o nosso arco e flecha, digamos, no cenário fiscal, né? E como que você está vendo agora esse momento para o Brasil
tendo tamanho índice de discussão na política, que no momento que a gente precisa de mais paz, de mais união, as brigas parecem ter aumentado, né? O ego parece ter aumentado. Como é que você está vendo essa parte de Brasília para ajudar nesse progresso que aparentemente a Bolsa demonstra? Mas como que você acha que Brasília pode ajudar ou atrapalhar agora? Olha, eu acho que, assim, esse é um problema, eu brinco no escritório assim, que esse é um problema complexo, então a gente tem que ir dividindo ele no tempo. Por enquanto, o que eu acho que faz preço é qual que é o tamanho da queda econômica. A gente tem uma percepção disso e o que determina isso é o fim do lockdown, então a flexibilização. E dois, as ações de policy, a normalização da liquidez e dos mercados. Acho que isso são os grandes drivers de curto prazo. Então, isso daqui, eu acho que estão mais alinhados. Então, por isso que a gente tem uma posição maior. A gente está com esses 90%, 95% aí de net long, apesar de todo esse ruído político, por causa disso. Qual que é o problema do ruído político e das implicações fiscais que isso pode só ter num prazo mais longo? É que isso vai me dizer, tudo que eu falei desenha a volta do ciclo. Esse ruído que a gente pode ter político, se isso virar uma expansão de gastos, por exemplo, um enfraquecimento do Paulo Guedes ou do time econômico, isso encurta o ciclo. Então, uma das razões de eu não saber muito bem como é que vai ser a volta, ou ter menos visibilidade para falar como é que vai ser 2021, 2022, porque, além da pandemia, porque aqui o jogo está meio aberto de novo. É meio normal isso. Quando você entra em recessão, o incumbent, o cara que está tomando conta do modelo econômico, mesmo que ele não tenha nada a ver com essa história, quer dizer, é uma pandemia, não tem a ver com o time econômico, ele é questionado. E sempre aparece, assim, visões diferentes dentro do governo, falando para um presidente que conhece muito pouco de economia, que olha, mas tem esse jeito novo de pensar, podemos fazer um plano Marshall aqui, que tem uma cara de PAC gigantesca, né? É menos Marshall, mais Dilma, né? Mas, assim, esse tipo de ideia começa a andar dentro do governo. Meu palpite é que não vai prevalecer ainda. Eu acho que tem um monte de problemas dentro do governo para você tentar criar mais um. Mas são coisas que, se avançarem, a gente encurta o ciclo. No âmbito do Congresso, tem muito ruído. Eu estou um pouco menos preocupado. Assim, realmente a questão do governo dos governadores foi feia. E o Maia perdeu alguns pontos de credibilidade lá, a ficar mais a favor dos estados nessa questão de expansão fiscal, porque tinha um pedaço lá, principalmente a primeira versão era muito ruim, que eles apresentaram lá, tinha muito gasto permanente. Mas aquilo acho que é um ponto meio único, né? Porque lá você teve uma combinação do Maia se alinhando com os governadores contra o Bolsonaro, era uma coisa muito política, na verdade. E aí essa questão econômica ficou em segundo plano, até porque na pandemia você está mais liberado para gastar. Eu acho que, olhando para frente, assim, o Maia ainda precisa desse capital político. Assim, Maia e os líderes principais do Centrão precisam desse capital político da estabilidade, de estar mais do lado da agenda reformista. É assim que você ganha os formadores de opinião. Tem que lembrar que boa parte desses caras, eles estavam no ostracismo político pós-Lava Jato e foram recuperados com essa história toda. Então, eles precisam disso. E assim, uma recessão é um tiro na testa de todo mundo, quer dizer, não interessa que um vai morrer antes que o outro, ninguém vai ser reeleito lá em 22. Então, eu acho que esses mecanismos que levaram à aprovação da reforma da Previdência, foram eles, continuam valendo. O que talvez tenha agregado de ruído é que o Bolsonaro e o governo, na verdade, começou a fazer uma aproximação maior via lideranças políticas para tentar rearticular uma coligação, quer dizer, voltar para o velho presidencialismo de coalizão. Está se aproveitando do final do mandato do Maia para fazer isso, é um movimento inteligente. A minha impressão disso é que, pelo menos por enquanto, se a agenda é a do Paulo Guedes, esses caras vão mudar, talvez, vão estar mais perto do governo, mas você não vai rasgar a fantasia fiscal. O risco que eu acho que a gente tem que olhar é se a agenda vai continuar sendo do Paulo Guedes ou não. Tá?
A priori, sim. Acho que o governo tem muito a perder se você abrir mão disso. Mas tem pressões aí se formando, né? A gente tem que ficar de olho. Mas no curto prazo não é isso que faz preço. Beleza, beleza. Até aproveitar aqui, puxar de volta com o Marcelo, então, Marcelão. Puxar uma primeira pergunta aqui do chat também, Vamos que lá. foi do Mauro. O Mauro fez uma pergunta, né? Eu vou até antecipar aqui um pouco da pergunta do Mauro. Mauro, eu lembro de uma vez que eu escutei do André Esteves, né? Que nada bate o CDI no longo prazo. Agora, se você abrir o Safari desde o início do Safari até agora, você vê que bate o CDI e bate o Ibovespa, né? Então, para a gente ter essa visão também de um pouco mais de prazo. Mas o Mauro, provavelmente, o Mauro é até cliente nosso, já até reconheci aqui pelo sobrenome, ele provavelmente tem alocação aí com vocês, e ele comenta aqui, né? O Safari está abaixo do índice Ibovespa, considerando de 1º de janeiro de 2020, tá? De lá para cá, considerando o ano de 2020, né? Como que você espera reverter essa tendência de resultado? Tá, vamos lá. Mauro, boa pergunta. Eu acho o seguinte, essa é uma janela relativamente curta, né? Eu entendo que, né, é um desconforto a gente estar abaixo do índice, mas geralmente você vai pegar algumas janelas e nela a gente vai estar abaixo do índice, né, por alguns momentos aí. Eu lembro que ano passado a gente ficou um período ali de agosto até fim de setembro, ali meio parado e tal, e deu uma andada grande depois. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente deveria olhar. O que eu acho que tem, né, pela frente, e o que eu acho que é uma dificuldade grande, né, teve. Nosso lado, a gente não previu o movimento, né, então não pegamos, não defendemos nessa queda, como a gente fez, por exemplo, na greve dos caminhoneiros em 2018, a gente subiu com uma queda de 15% no índice ali em 2 meses. Mas se a gente olhar ao longo do tempo, olhar em janelas de 1, 2 anos, a gente vai ver que o stock picking do fundo faz a grande diferença. E acho que é o que nós estamos posicionados hoje aqui, né? A gente já olhou, né, fez a varredura de tudo que é a empresa que a gente cobre, algumas que a gente não cobria rapidamente nós trouxemos para o nosso universo de cobertura, porque era coisa que estava cara, a gente achava que não fazia sentido, hoje já faz. Então fizemos um modelo rapidamente, toquei aqui com os analistas, eles trabalharam para caramba também em cima disso. Acho que agora entra naquele momento da gente começar essa recuperação, que pode ser rápida ou lenta, difícil precisar aqui, mas que eu acho que aí sim a gente começa, esse trabalho todo de selecionar empresas começa a sobressair, né, em comparação com a performance do índice. O índice tem uma particularidade que em alguns momentos ele é muito difícil de bater mesmo. Então, nesse momento de recuperação muito rápida, muitas vezes você está numa empresa que você gosta, pega, por exemplo, setor de aluguel de veículos. Ele está performando muito pior que o índice. Agora, eu acho que ao longo do tempo eles vão performar melhor que o índice. Em especial vamos dizer, o principal nome vamos dizer, classificar como incumbent aí do setor, vai, se é que isso aí existe. Mas vamos dizer, você comprar Localiza ou alguma lojas Renner que nós falamos, provavelmente ela vai outperformar o índice ao longo do tempo, porque ela vai crescer, ela vai ganhar market share, vai crescer organicamente, ganhar market share, e provavelmente para algumas delas vai aparecer algum movimento de consolidação do setor, porque tem aquele cara que não consegue mais ter crédito. Então, assim, para responder a pergunta, eu acho que nós vamos sim performar melhor que o índice em janelas mais longas, mas eu não consigo te precisar quando. Eu acho que a gente está começando a fazer isso, mas é difícil dizer num período tão curto de um mês ou do começo do ano para cá, se a gente vai conseguir fazer. Mas ao longo do tempo, em janelas maiores, eu com tranquilidade digo que sim. Legal, legal, Marcelo. Até continuar aqui com mais uma pergunta do Fábio Pereira, até aproveitar e puxar contigo mesmo aqui, então, que é sobre o setor de turismo e varejo, né? Como a Safari está posicionada, como enxerga essa área? Que você comentou um pouco das posições todas, talvez a pergunta do Fábio seja em função de algumas posições de turismo mais do início do ano, certo? E que tinha um pouco, correto, Marcelo? Sim, sim. A gente teve lá, eu não me lembro se a gente zerou no começo do ano, eu até acho que sim. A gente chegou a ter posição grande
desculpa, CVC. E vendemos CVC porque eu achava, né, que tinha um problema ali de management da empresa. Eu acho que a gestão da empresa não estava... Olha, vou dar um disclaimer aqui. Gosto do Fogaça, conheço ele na física, é um cara excepcional como diretor financeiro, mas eu achava que ele não seria um bom presidente para a CVC, como de fato não foi. Acho que ele não conseguiu fazer a leitura da transformação pela qual a empresa teria que passar, que era montar um digital, é fazer uma transformação à la Magazine Luiza na CVC. Ele, na minha opinião, não era a pessoa para fazer isso. Então, a CVC não conseguiu fazer isso aí, a gente vendeu justamente por isso. Eles, olha, o online é a grande ameaça desse cara, então vamos sair. O que nós fizemos? A gente tinha uma posição em companhias aéreas, chegamos a ter, no final do ano passado, 8% do PL nas duas, na Azul e Gol, porque, de fato, a gente estava entrando num ano excepcional. O Brasil ia crescer bastante, o setor de turismo ia crescer muito mais, a gente tinha um crescimento de frota para as empresas, load factor era muito alto para as aéreas já, elas estavam conseguindo manter ou até colocar um pouco mais de tarifa, era um cenário perfeito, virou tudo de cabeça para baixo. A gente vendeu toda a posição, já tínhamos vendido uma parte antes, o saldo a gente vendeu lá na primeira semana da crise e voltamos. A gente chegou a comprar um pouco de Gol, já vendemos, subiu, sei lá, 20%, 30%, nós saímos. Mas em algum momento nós vamos voltar, porque a gente acha que ele vai ajustar em algum momento. Qual que eu acho que é a história desse setor agora, aéreo, né, especificamente? Aumento de capital ou conseguir uma debênture conversível do BNDES, reforçar o caixa para passar esse movimento. O dia que a gente tiver um tratamento comprovadamente eficaz, como é o de H2N1, pô, vai no hospital, tem H2N1, toma Tamiflu e fica curado, ninguém morre disso aí. O dia que a gente tiver isso, ou tiver uma vacina, esse setor vai explodir de novo. Então nós vamos ver aí a Azul e Gol multiplicar por 5. Então se alguém quiser no fundo em 3 anos, provavelmente você vai ganhar dinheiro com os preços de hoje. Mas é difícil carregar, tem que aguentar a volatilidade. Eu falei um pouco mais, está muito voltado para e-commerce, acho que e-commerce consolida ganhos, né, daqui para frente também, entrando em categorias. Qual que é o problema do e-commerce? Eu entro lá no e-commerce e compro uma geladeira e um fogão a cada 5 anos. Não, mas o e-commerce precisa do cara que compra lá, compra do mês, ou que compra tênis, compra meia, compra roupa, compra, enfim, coisas de uso corriqueiro que você entra lá no aplicativo e, pô, com 3 cliques você já fez sua compra e recebe em casa. Esse é o negócio, é conseguir colocar no cliente esse Prime, como tem lá na Amazon, acho que tem, se não me engano, tem 90 milhões de americanos que tem o Prime, quer dizer, não pagam frete, só que tudo o cara compra da Amazon. A Amazon é 40% do e-commerce americano. Aqui você não tem uma dominância tão grande, mas provavelmente você vai fechar em 3 caras, que para mim são Mercado Livre, B2W e Magazine Luiza. Então esse é um vencedor. E depois alguns vencedores em alguns segmentos. Vai ter, sei lá, Renner, Arezzo, Centauro, alguns nomes aí que parecem bem interessantes para essa retomada da crise. Legal, legal, Marcelo. Deixa eu até puxar uma outra aqui pro. Acho que, Elson, essa daqui eu acho que pode ser contigo aí. Que foi o Walter Silva. Ele colocou um comentário aqui, né, que o investidor estrangeiro retirou 485 milhões da B3 no dia 17, saldo no ano ficando negativo em aproximadamente 66 bi de reais. Vocês acreditam nesse retorno? Se sim, o que precisa... Acho que você comentou um pouquinho, né? Se sim, o que precisa para isso? Aspectos políticos e fiscais. E qual a estratégia da Safari se a crise se acentuar aqui? Tá? Entendi. Acho que dá para complementar um pouquinho com base que você respondeu boa parte dela agora há pouco, né? Mas vamos colocar um pouquinho mais, digamos assim, de complemento nela. Eu acho que o gringo não vai ser o grande driver do mercado, não. Assim, ele provavelmente vai vir um pouco. Tem muita coisa barata no mundo inteiro, né, no fundo. Acho que no relativo a gente chama um pouco a atenção, realmente em equities, o mercado brasileiro está para trás. Mas eu não tô vendo, eu acho que como você está fazendo a volta, e a volta está acontecendo em todos os mercados, eu acho que, né, assim, você tem ativos atraentes em vários lugares. Você mencionou o S&P, a gente tem o S&P, gostamos,
eles têm um arsenal aí para o policy muito maior do que a gente. Pode ter uma eleição com desfecho mais positivo já no curto prazo, quer dizer, tem uma história interessante. Mas não vejo tanto inflow do gringo, tanto assim que isso acho que isso vale para todos os mercados. Se eu pensar em ativos, o mercado que eu teria mais dúvida hoje seria o dólar. Porque, apesar de todos os modelos, o nosso também achar que o real está muito barato, ele tem um pouco trigger no curto prazo, não é tão fácil. Acho que o que vai fazer diferença no mercado de equities é a volta do crescimento e é o fluxo doméstico, o gringo parar de sair, é isso que vai fazer a diferença aqui. A volta gradual do crescimento, ou pelo menos você sair, assim, você ter uma noção de que o pior do ponto de vista de atividade está começando a ficar para trás. Do ponto de vista de proteção, eu acho que o que a gente tem feito, na verdade, agora, eu acho que a nossa cabeça tem que estar um pouco para o outro lado. Os ativos caíram. A gente tem realmente uma crise muito grande. E a gente está atravessando ela agora. E começando, do ponto de vista de policy, a sair dela. Primeiro, liquidez global, etc. Segundo, porque a curva epidemiológica e as internações estão começando a te dar dados melhores. Então, os governos estão começando a flexibilizar o lockdown. Então, quando eu tento calibrar risco, ciclo, essa é a medida que a gente tem que ir acompanhando. Tem uma normalização financeira, e aí o que sobra é muito estímulo, e, em paralelo, uma melhora daquilo que estava jogando a economia para baixo, no fundo é o lockdown. Então, a gente não acho que é o momento de você estar muito comprado com hedge. Eu acho que você tem que estar comprado nos cases que você tem a liquidez, os cases que a gente gosta. Tem que lembrar, o Marcelo mencionou isso bem, acho que isso vale muito para as aéreas, mas vale para muitos cases. Se você pegar os epidemiologistas aí, o que os médicos estão falando é de 6 meses, 1 ano, assim, por um prazo para você ter ou um tratamento eficiente ou vacina. 6 meses a 1 ano, acho que é um horizonte bom para o investidor em equities. Então, faz sentido você nesse horizonte, você imaginar que o mercado vai andar ainda um bocado. Então, o que eu acho que a gente tem que ter para se proteger, na verdade, é a liquidez e ficar olhando o cenário. Assim, se eventualmente a gente achar que a curva está voltando a empinar nos Estados Unidos ou aqui, vamos buscar proteção, vamos vender, vamos ter mais caixa. Mas nesse momento do ciclo, acho que ainda, pelo menos olhando, de novo, problema complexo, vamos dividindo ele no tempo, no curto prazo, acho que é para ter posição comprada, sim. Eu acho que tem um outro ponto aqui interessante também, é que você falou bem do fluxo negativo de uns 60 bi, mas só desse fluxo parar, você imagina assim, para onde o mercado pode ir, né? Então, a gente também está nesse ponto. Pessoa física aqui, daqui a pouco vai ver o juro praticamente zero, né? O real já, né? O juro real já está, o líquido está praticamente foi, né? lá. E uma coisa que é interessante também no mercado é que daqui a pouco já vai ter condição de você fazer hedge de novo com opções, que é um negócio que estava proibitivo até há pouco tempo. Então, aí sim faz muito sentido, dado que assim, você ainda tem um upside interessante. Se a gente olha, a bolsa dividiu por 2 em dólares, né? O índice está, eu estava olhando agora aqui, a gente está 15 mil dólares, a gente estava quase 28 mil no fim de dezembro do ano passado. Quer dizer, metade do preço em dólar, então está na liquidação. Ah, mas aconteceu um monte de problema. Aconteceu, mas não para valer metade em dólar do que valia antes. Então, acho que tem essas duas coisas. 3 coisas, né? O índice muito barato. Segunda, se esse fluxo de gringo vendendo parar, a pessoa física vai continuar alocando em bolsa, porque ainda é um ativo barato, né? E o outro ponto é a possibilidade de fazer hedge. Então, possibilita também, né? Possibilita de novo, né? Isso faz com que a gente consiga ficar mais comprado fazendo hedge. Então, tem uma combinação interessante para ter posição hoje. Legal. Então, deixa eu até puxar mais uma aqui só, gente, que também a gente já tá chegando no final do tempo aqui. Deixa eu puxar essa do Alberto, porque da Júlia, a Júlia comentou também um pouco mais desses riscos que eu acho que a gente bateu, né, que foi da parte política, Brasil, eleições dos Estados Unidos, segunda onda de Covid.
Aí ela só pergunta se pensa em reduzir a posição da venda offline a médio prazo. Tá? Depois, se quiser só complementar, eu acho que o Marcelo bateu bastante nessa questão aí do varejo offline. Mas aproveitar uma pergunta aqui do Alberto em si, que é: o que vocês pensam do dólar a 5,40? Chegamos a um novo patamar de dólar? Ou está caro? Como é que está isso daí? Deixa eu só falar das offline e online, depois eu vou passar para o Elcio. Só para deixar claro, eu acho que a gente tem os vencedores do online, que eu falei quais são, na minha opinião, são os 3. Não acredito que Via Varejo vai ser um player online ao longo do tempo grande. Eu acho que ela vai talvez se plugar em alguém aí. Essa é a minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que eu estou certo. Acho que tem os 3 aí vencedores. E o offline, para mim, são os melhores caras de cada categoria, que são esses 3, principalmente, que eu citei. Então, eu acho que esses caras vão ter um espaço gigantesco para crescer, e assim como o e-commerce, esse aí que eu falei que são os vencedores, vão ter. Então, eu acho que as duas frentes vão crescer juntas. Eu acho que não tem necessidade do e-commerce cair para o offline crescer. Então, acho que é um negócio que vai caminhar junto. Passar para o Elcio do câmbio, que é mais difícil. Vamos lá. Elcio, tá com o microfone bloqueado aí, ó. Aí. Desculpa, Marcelo. Então, eu estava falando aqui, realmente o câmbio é complicado. Se você olhar para todos os modelos, você quer comprar real. Qual que é o problema disso? Acho que o trend não é bom. Então, aí, pensando um pouco no trade, eu tenho um problema aqui que ainda tem uma liquidez, uma preferência por liquidez em dólar global, porque ainda tem vol, ainda tem risco. Então, o mercado ainda está buscando esse troço. Não vejo o mercado alocando risco agressivamente, é só olhar para o patamar de VIX ainda, quer dizer, está tudo elevado. E o câmbio, o que você leva na parte de equities, que seria ter uma leitura, um balanço de riscos um pouco mais claro sobre como é que vai ser essa queda, como é que é o começo dessa volta. Esse é um trigger importante para o mercado de ações. No câmbio ele não é tão claro, assim, você não tem isso no câmbio, isso não faz tanto preço. Isso é muito importante para as empresas, mas não faz tanto preço nas moedas. Nas moedas é um efeito mais de segunda ordem. Então, não acho que é um veículo bom para você fazer o trade da volta. Num prazo mais longo, eu não acho que vai ficar nesses níveis. Quer dizer, para ficar nesses níveis, acho que a gente tem que começar a fazer bobagens aqui de policy maiores. Mas no curto prazo, não acho que seja, não acho que é o grande vetor. Eu gosto da queda do pré ainda, gosto muito de equities, mas a gente expressa um pedaço da carteira, um bom pedaço dessa carteira, via esses papéis meio bond-like, né, que é utilities, concessionárias, principalmente um pouco de financials. Mas para pegar a queda do pré, e eu acho que o câmbio está lá na rabeirinha e é meio assimétrico. Se tudo der errado, ele anda mais também. Então, acho que a gente vai ter o câmbio depreciado ainda por algum tempo. Beleza, Elson. Marcelo, vou abrir até um espaço aqui para vocês, para darem o recado final de vocês, já que a gente já ultrapassou até o tempo de vocês aí. Peço até desculpa por isso. Abrir um espaço aí para vocês fazerem o recado final e despedida da galera aí. Da minha parte, só queria agradecer a oportunidade. Muito bom falar com vocês. Os eventos de vocês, assim, os eventos que a gente organiza em pessoas são muito bons. E agora a videoconferência funciona super bem também, bacana. Eu acho que assim, a mensagem que a gente tem que passar é, olha, nesses níveis de preço, é um pouco o que o Marcelo disse, nesses níveis de preço tem uma oportunidade aqui. Ela pode ser maior ou menor, dependendo das bobagens ou das coisas boas que a gente faça no campo fiscal, político, etc. Mas tem uma oportunidade porque é o momento do ciclo. Então, se a gente tem uma leitura razoável de que, olha, pior está ficando para trás do ponto de vista de atividade, ou está passando por ele, essa é a hora de ter posição, tá? E, de novo, se você alongar o horizonte,
e traz isso para o horizonte do investidor de equities, a pandemia é muito menor. Então, acho que tem oportunidades aqui, é isso que a gente está buscando aproveitar. Eu acho que é isso aí, Marcel. O Elson já falou e eu queria também agradecer a oportunidade, é sempre bacana falar com vocês. Mas eu acho que o negócio que vocês fazem bem, mas eu, como gestor, também sempre reforço, e eu sou um grande investidor em ações desde que eu comecei a trabalhar, minha carteira sempre foi quase tudo em ações, porque eu sempre acreditei muito nisso, e muito no trabalho de analista de ações, que eu sou faz 30 anos, né? Faço gestão, mas sou analista ainda, e, enfim. Eu acho que é só assim, o cara que está assustado com isso aí, acho que tem que acalmar um pouco. Olha, esse dinheiro está em empresas, está num ativo que eu tenho ali, e claro que você marca mercado, é que ninguém marca mercado no apartamento que tem, né? Se eu sair para vender hoje, certamente ele vai valer 30% a menos, né? Se arrumar comprador. Aquele até arruma comprador para a carteira inteira, bem mais fácil. Então, assim, isso é uma verdade. Então é só, olha, eu tenho desconforto agora, mas sempre pensar no tamanho que você pode ter em ações mesmo, qual que é o adequado para você e o horizonte que você está esperando, né? Por isso que é sempre difícil as questões mais curtas, pô, em 3 meses eu não sei, é difícil. Mas eu sei que a gente faz um bom trabalho, pô, conhecemos as empresas, sabemos o que a gente está fazendo, né? A gente procura fugir de roubada que existe, né? Pô, tem a ação que anda, não é para andar, enfim. A gente está sempre olhando isso, é um trabalho que não tem sábado e domingo, a gente está lendo, está ouvindo coisas o tempo inteirinho. Então, assim, estamos aqui para fazer o melhor e vamos fazer, vamos, assim, sair desse momento ruim e vamos ganhar dinheiro mais para frente também. Tá bom? Com certeza, né, Marcelo? Gente, e até assinando embaixo aqui, acho que essa questão que o Marcelo colocou agora no final é bem importante, porque muita gente pode ter se machucado um pouco, digamos, acabei de aplicar agora em novembro, dezembro, acabei de conhecer o fundo, poxa, e tive um resultado assim. Gente, se vocês olharem o trabalho desses caras, nos prazos que devem ser avaliados, que eu digo assim, vocês vão ver que realmente é diferenciado. E é uma casa que qualquer assessor da InvestSmart, se vocês precisarem de mais informação, qualquer assessor nosso está repleto de informação. É uma casa que, eu digo o seguinte, você tem que escolher bons comandantes para o seu barco. Que a partir do momento que você está com bons comandantes tocando ele, você sabe que você vai estar num cruzeiro bem tranquilo. E é um pouco do que a gente passa com a Safari. Então, quando a gente vê qualquer sinalização de resultado ou coisa assim, a gente sabe que está em boas mãos. Então, podem confiar na equipe. É uma equipe que é realmente uma fora da curva que a gente tem no mercado brasileiro e que está sempre disposta a trocar informação como estão fazendo hoje. Então, deixar aqui meu agradecimento a você, Marcelo, a você, Elson, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Agradecer a cada um de vocês também que esteve presente. E qualquer dúvida a mais, gente, não deixem de mandar para os nossos assessores que a gente repassa a resposta para vocês. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, pessoal.